Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos falar a respeito desse amistoso desse sábado, Vasco e Montevideo Wanderers, um jogo aí importante, né, para ter aí um teste depois desse treinamento que o Vasco teve nessa parada para a Copa do Mundo. Mas antes da gente trazer todas as informações, onde você pode assistir, quem vai estar participando dessa partida e tudo que envolve esse jogão de bola, peço a você que está dando uma moral agora para o nosso canal, se inscreva aqui no canal para a gente poder crescer cada vez mais aqui no YouTube, aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo os nossos vídeos futuros, o seu like é importante para poder estar divulgando o nosso trabalho e o seu comentário é de suma importância para a gente ter aqui uma opinião a respeito do que vocês estão vendo nesse trabalho do Fernando Diniz. E não deixe também de, se for possível, você hypar o nosso vídeo para também incrementar aí o vídeo aqui no YouTube, valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito desse amistoso internacional entre Vasco e Montevideo Wanderers do Uruguai, um jogo que vai ser realizado nesse sábado, dia 5, às 17 horas, lá na Arena das Dunas, né, lá no Rio Grande do Norte. E esse jogo é válido aí pela Vitória Cup. E esse jogo vai ser um duelo interessante, né, para o time do Vasco, né? O Vasco que está em uma preparação nessa intertemporada aí por causa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O Vasco que vem se preparando fisicamente e também taticamente desde o dia 23 de junho, quando os atletas se reapresentaram, né, para poder fazer essa intertemporada. Tivemos ali um período de 10 dias de férias, né? Por lei era obrigado o Vasco dar essas férias aos atletas. Então o Vasco está aí treinando já há um bom tempo para poder voltar, né, ao Campeonato Brasileiro, justamente contra o Botafogo no dia 12 lá em Brasília. A última partida que o Vasco realizou pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 5 de junho, né, contra o São Paulo, aquela vitória, né, por sinal a primeira vitória fora de casa, 3-1, né, em que o Vasco teve ali uma boa atuação, principalmente o Felipe Coutinho, né? Então tem aí a expectativa do retorno da rapaziada, ver como que os jogadores vão estar retornando fisicamente. Então eu acho válido o amistoso, né? A gente sabe que amistoso, ainda mais internacional, tem um certo tempero, né, para poder aí ver legal como que tá o nosso time nesse retorno para o Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ter aí a transmissão do Premier e do canal Gold, né, pelo YouTube. Ainda tem uma dúvida se o Sport TV vai transmitir ou não esse jogo, mas certo que o Premier e o canal Gold no YouTube vão estar fazendo a transmissão. A arbitragem dessa partida vai ficar por conta do trio lá do Rio Grande do Norte, né? O árbitro Tarcísio Flores da Silva, o auxiliar 1, Matheus Lacerda Lemos, auxiliar 2, Everton Miller da Costa Maia e o quarto árbitro, Assinei Santos de Araújo. A gente não sabe se vai ter VAR ou não, não foi divulgado, mas acredito que um amistoso não vai ter aí a presença do VAR, né? A gente sabe que o VAR funciona mais nos jogos, né, válidos pelos campeonatos. O retrospecto, esse jogo marca apenas a terceira participação entre as duas equipes. Nas duas anteriores o Vasco teve 2 vitórias, né? Mas uma, inclusive a primeira, marcou uma data especial do Vasco, foi no dia 31 de março de 1928, onde o Vasco realizava ali a sua primeira partida internacional. Depois disso o Vasco conseguiu aí conquistar um título internacional em 1948 fora dos domínios brasileiros, né? Então o Vasco sempre pioneiro, fazendo aí um primeiro jogo contra o Montevideo Wanderers. Esse jogo também marcou ali a inauguração das arquibancadas que ficam ali ao lado esquerdo, né, atrás do gol, ao lado esquerdo das sociais. Uma marca importante também foi ali a inauguração dos refletores nessa partida, né, onde o Vasco tinha ali naquela época o maior estádio da América do Sul. Então tudo, né, fazia com que esse jogo pudesse ser ali um jogo importante na história do Vasco. E agora, depois de muitos anos depois, o Vasco vai reencontrar de novo o Montevideo Wanderers para poder estar aí, né, fazendo ali um jogo especial, um jogo que marca o retorno do Vasco aos gramados
depois dessa pré-temporada. Inclusive nesse gol aí, o Vasco venceu nesse jogo. O Vasco venceu por 1-0, né, um gol olímpico, foi o primeiro que se teve conhecimento na história aqui dentro dos gramados brasileiros. Então é um jogo cercado de muita história, né, e alegria, né, porque o Vasco venceu os outros 2 jogos. Esperamos aí que o Vasco possa repetir e ter uma boa vitória amanhã. Outra curiosidade dessa partida é que o público foi de 60 mil pagantes, 60 mil pessoas presentes no estádio de São Januário naquela época. Era o maior aí da América do Sul. Então mais uma história importante, né, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco não deve vir com nenhum desfalque por causa de contusão, apenas as dúvidas ali se o Estrela, o David vão participar dessa partida ou não, né? Eles que estão retornando agora aos treinamentos. Inclusive o David vem atuando muito bem, né? As notícias são que ele está até extrapolando de tanta vontade, né? O departamento médico do Vasco está até pedindo que ele manere um pouco para não ter aí o azar de sentir a contusão de novo. O Lloyd com certeza não deve estar participando, foi liberado aí para resolver problemas particulares, né? Problema com a mãezinha dele lá na Angola. Então esperamos aí que ele possa estar voltando o mais breve possível ao convívio dos seus companheiros, mas para essa partida o Lloyd não deve estar vindo, né, jogar aqui no Rio Grande do Norte. O Montevideo Wanderers chega para essa partida aí sem o período de férias, né? A equipe que não avançou na fase do Campeonato Uruguaio, né, disputou sua última partida agora no dia 28, vencendo ali o Liverpool de Montevideo por 2-1. É um time que, né, tem apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. Então é um time bem montado, não vai ser moleza, vai ser um jogo muito disputado. A gente sabe que jogos entre Brasil e Uruguai é um jogo complicado, os uruguaios não gostam de perder para os brasileiros, então temos que ter até um pé atrás, né? Temos que ter ali sabedoria para não entrar numa dividida mais forte. O Vasco tem aí uma sequência de jogos importantes agora no mês de julho, então não podemos perder nenhum jogador nesse amistoso internacional. O Diniz tem que aproveitar esse jogo para poder fazer algumas substituições, né? No caso, ele levando ali o time principal para jogar o primeiro tempo, no segundo tempo já retornar com os reservas, testar o GB ali no ataque no lugar do Verratti, né? O Verratti que precisa ter um pouco mais de descanso, é um cara que joga todos os jogos. O GB vem agradando muito o Fernando Diniz nos treinamentos. Temos também ali a opção de testar o Hugo Moura na zaga, já que o Vasco confirmou agora a contratação do Thiago Mendes, né, que é um cara que vai vir disputar a vaga com o Hugo Moura, e fica até chato chegar e já barrar o Hugo Moura, botar o Hugo Moura para escanteio. Diniz que gosta, né, de fazer essa adaptação, jogar ali o cabeça de área mais marcador para jogar ali como um zagueiro. Então é importante também podendo testar o próprio Garré, né, que vem ali, né, durante esse treinamento buscando seu espaço no time do Vasco. É um jogador que pode ser testado ali como um reserva para o Felipe Coutinho, né, um cara que tem ali um certo controle, um certo bom toque de bola, mas não vem sendo aproveitado porque o Ryan, principalmente, vem sendo aí o principal atacante do Vasco, não está dando espaço para o Garré, que gosta de jogar ali mais pelo lado direito. Então pode estar sendo testado também ali como um reserva, né, do Felipe Coutinho, já que o Estrela, que está retornando também, ainda está um pouco abaixo, né, ainda não está, né, no preparo físico ideal para poder participar desse amistoso. Então eu acho até que o Diniz poderia estar fazendo bons testes ali para, quem sabe, né, ganhar jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que contratação vão vir poucas, vão ter que ser aquelas contratações pontuais e os garotos da base ser ali, né, aproveitado, porque a gente sabe que o Vasco tem muito disso, aproveitando ali os garotos da base para poder, né, ter ali uma sequência de ano ali tranquila, a gente poder aí fazer uma Copa Sul-Americana, quem sabe até beliscar esse título, a Copa do Brasil, a gente chegando lá até as semifinais,
Afinal, seria importante no Campeonato Brasileiro a gente brigar ali pela parte de cima da tabela. As escalações ainda não foram confirmadas, mas o técnico Fernando Diniz deve trazer aquele time que vem sendo ali utilizado no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton, Tietê, Hugo Moura e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e o Verratti. Já o Montevideo, o Wander do técnico Alejandro Apud, deve vir com a seguinte formação: Mauro Silveira, Emiliano Garcia, Sebastião Figueiredo, Paulo Lima e Zaspe. No meio de campo, Queiroz, Servo e Vildes. E no ataque, Nicolas Ferreira e Luciano Kozevich. É um jogo, como eu falei, um jogo difícil. Os uruguaios não gostam de perder para os brasileiros, a gente sabe que é um jogo pegado, mas como eu também falei, temos que ter aí a responsabilidade, sabedoria, porque não podemos perder jogadores a essa altura por causa de um amistoso. Vai ser importante para ver aí a sequência de treinamentos do Vasco e também matar a saudade do nosso Vascão, porque mesmo nas condições que está, a gente não pode ficar muito tempo sem ver o nosso amado clube do coração. Valeu? Essa daí foi a minha opinião, o press kit desse jogo importante. Espero aí que você possa estar dando uma moral pro nosso canal, se inscrevendo, deixando aqui o seu like, o seu comentário também é importante para a gente saber o que vocês estão achando aí do nosso vídeo e também do nosso Vascão. Diga aqui embaixo no comentário se você está sentindo falta de ver o Vasco e se amanhã com certeza eu vou estar na frente da telinha dando a moral pro nosso Vascão. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!